Olá, pessoal, tudo bom? Mais um podcast para nós. E eu tava com essa palavra aqui que eu quero compartilhar com vocês no meu coração durante a semana passada. E ia compartilhar ela em um dos cultos, acabou que eu não preguei. Mas eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Porque eu tava pensando sobre transição e o poder da transição. E como nós chegamos no final da jornada ou no destino, né, que nós nos propusemos a caminhar no início. Talvez a gente vai passar por muitas e muitas transições, enfim. Mas como nós chegamos e o poder que nos transforma durante essa jornada. Muitas vezes o nosso foco está na chegada, no lugar para onde nós estamos indo, na expectativa à nossa frente. Mas nós nos esquecemos do poder dessa transição e o que ela faz em nós, né? Então, lá em Josué 14, versículo 6, vai dizer o seguinte: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como ele prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. Abre aspas aqui. Calebe então estava com 85 anos. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda a tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. E se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Uau! Eu amo essa passagem, amo. E eu gosto de pensar que todos nós enfrentamos muitos desafios em momentos de transição. E eu quero falar um pouquinho de um dos maiores desafios, na minha humilde opinião, que nós enfrentamos durante uma transição, que é o desencorajamento, o sentimento de desqualificação, o sentimento de estar totalmente perdido, abandonado, sozinho, rejeitado e todas as coisas que vêm junto com todos esses sentimentos. Quando eu penso nas dificuldades da transição, nas dificuldades do processo de entrar num lugar novo, lendo esse texto, eu me recobro, né? Na verdade, eu me dou conta, essa é a expressão mais correta, eu me dou conta de que muitas vezes nós julgamos que se nós fôssemos mais novos, provavelmente nós agiríamos com um pouco mais de responsabilidade diante da promessa de Deus. Mais novos com a mentalidade de agora, tá? Mais novos de idade com a mentalidade de agora, para termos mais tempo para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Só que essa palavra, o que me chama a atenção é que quando Calebe vai falar de si, ele vai falar o seguinte, olha, no versículo 7, eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia. Tudo bem que 40 anos naquela época, ele não era como 40 anos hoje numa expectativa de vida, né? Se nós formos fazer aí uma comparação. Mas ele ficou 40 anos, 45 anos, gerando e se mantendo diante da palavra, da promessa e daquilo que o Senhor Deus prometeu para ele. Mas ele não tinha 20 anos, né?
Ele tinha 40 anos quando isso aconteceu. Então, 40 me fala de transição, né? 40 anos no deserto, o período do deserto, né? 40 anos de transição, 40 anos que Moisés esperou para ter o encontro com o Senhor, 40 anos que ele peregrinou ali com o povo, 40 dias que o Senhor ficou no deserto. Então é um número que nos fala muito do poder da transformação que há nesse momento da transição. E é uma coisa simples esse podcast, né? É apenas para que você pense que nós muitas vezes nos julgamos muito desqualificados por erros que nós cometemos durante a jornada, às vezes por incredulidade, às vezes por cansaço, às vezes por negligência, às vezes por indisciplina, e talvez não seja a primeira vez que você erra nisso, talvez seja a 10ª, a 20ª, a 50ª vez que você erra em cima disso. Mas o que eu quero te dizer é que todos os dias nós temos uma oportunidade de recomeçar. Todos os dias nós temos uma oportunidade de recobrar as nossas forças. Todos os dias nós temos uma oportunidade de validar diante do Senhor tudo aquilo que nós deixamos para trás e aprendemos com o Espírito de Deus, para que a nossa força seja revigorada nos pequenos detalhes, porque quando nós estivermos diante da conquista, quando aquele período de transição passar e nós estivermos diante da terra, nós estivermos diante de uma decisão importante, nós tivermos mais clareza de todo o processo pelo qual nós passamos no escuro, nós teremos condições de dizer como Caleb que hoje, né, o Senhor tendo me conservado com vida, mesmo 45 anos depois, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Então, muitas vezes, nós findamos a nossa jornada na nossa mente e no nosso coração, mesmo sem que ela tenha acabado, mesmo que a gente não desista claramente, mesmo que a gente não tenha chegado naquele lugar ainda. A gente desiste no nosso coração, a gente sepulta esses sonhos, a gente sepulta a caminhada porque nós nos consideramos desqualificados demais. Mas existe todo um processo de aperfeiçoamento. E será que nós pegamos Deus de surpresa com a nossa inconstância e com a nossa desobediência? Será que não é justamente por causa da desobediência do nosso coração e por causa do aperfeiçoamento que nós precisamos sofrer, que nós passamos muitas vezes tanto tempo no escuro esperando que o Senhor traga clareza sobre nós da sua vontade? Não foi por causa da incredulidade, da desobediência do povo que eles ficaram para cada dia 1 ano ali no deserto? Então existem coisas que nós julgamos como culpa nossa, e entenda isso que eu quero dizer. Obviamente que a responsabilidade é nossa. Mas muitas vezes nós julgamos como se nós tivéssemos decepcionado Deus num nível em que nós mesmos, sem que Ele tenha nos rejeitado, nós mesmos nos rejeitamos porque a gente julga que é inadmissível isso que a gente fez. Então é uma mistura de orgulho, de decepção com a gente mesmo, de orgulho ferido, de decepção com a gente mesmo. Talvez a gente achasse que a gente estava pronto demais ou que a gente fosse brilhante demais. Mas eu quero dizer que todo o processo de Caleb, tudo que ele viu, todas as pessoas, né, morrendo, as pessoas deixando a comunhão uns com os outros e a promessa de Deus se cumprindo de que apenas os filhos daqueles daquela época no deserto entrariam e herdariam a terra, e Josué e Caleb, talvez Caleb, no caso aqui da nossa conversa, tenha sentido mesmo, né? Um momento assim de, meu Deus, me ajuda na minha fé, me ajuda com a minha incredulidade. Então esse podcast, na verdade, nada mais é para que você se recobre que a transição, ela tem o poder de nos transformar. E não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com a força do nosso braço. Se você está decepcionado hoje com a forma como você chegou até aqui, porque você julgou que você já deveria ter avançado mais, glória a Deus por isso, retome a rota, mas entenda que nenhum esforço humano, sem a consciência de que o Espírito de Deus, além de querer te levar ao destino, ao cumprimento da vontade de Deus, ao cumprimento daquilo que Ele te prometeu,
Ele também deseja transformar o seu coração. Não é sobre você fazer o que Deus mandou, pregar o evangelho, abrir uma igreja, escrever um livro, gravar um álbum, ser um apóstolo, um profeta, profetizar e ter todos os dons, mas ter um coração transformado. E para isso nós precisamos de processos, para isso nós precisamos da jornada, para isso nós precisamos conhecer o nosso coração e saber o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pequenos e o quanto nós dependemos dele. Não é? Então é sobre isso, que você possa meditar nisso, ouvir muitas vezes e ser encorajado. Esse é o meu maior desejo com esse podcast. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.